Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, trazendo mais um corte para vocês que nós vamos reagir juntos, trazendo as últimas notícias e atualizações do nosso Flamengo aqui. Mais um corte do canal da ESPN Brasil, do Grupo Disney, link aqui na descrição desse vídeo para deixar os créditos aí de direitos autorais. Então tá chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, já vai deixando seu like maroto, se inscreva, ativa o sino. Vamos ver aqui o embate, o que Pascoaizinho falaram aí da grande vitória aí e a atuação do Mengão pelo Campeonato Brasileiro. O Mengão venceu fora de casa 2-0 o Palmeiras e segue brigando aí pela liderança do Campeonato Brasileiro. De português aqui, ele... Eu me esforço, Zinho. Direitinho, eu me esforço. Como é que tem que se falar o nome. Eu me esforço. Não, você é sensacional. Sensacional, Pascoal. Sensacional como você diz, né? Deu o incomparável no clássico, muito o incomparável obrigado, contra o imbatível, deu incomparável. Eu estava no estádio, assisti in loco e vi o incomparável jogar como o imbatível. Aí ele ganhou o jogo. Olha que legal. Então teremos hoje a ótica do Zinho é sempre especial. Com ele presente no estádio, relatos também de ambiente no Allianz Parque. Teremos tudo isso e muito mais no Equipe F de hoje. Um dos que voltaram, Zé Eli Paz. Pode falar para o nosso Fora Esporte qual é o sentido verdadeiro de jeitinho brasileiro? O jeitinho brasileiro. Tem sempre um jeito nosso, né? O brasileiro é diferente, né, gente? O brasileiro tem sempre uma manha, tem sempre um artifício, tem sempre um argumento diferente, tem explicações que são diferentes. É o jeito do brasileiro. Sim. Tem o jeito X, o jeito Y, mas o jeito brasileiro... Não é maracutaia, não é nada ilícito, né? Porque o auxiliar do Abel, também temperamental, pavio curto, João Martins, ao reclamar da arbitragem do jogo de ontem entre Palmeiras e Flamengo, citou o jeitinho brasileiro para explicar um possível favorecimento ao Flamengo. Eu vou explicar para você. Precisa explicar para o João Martins que jeitinho brasileiro não é isso. Não, o jeitinho brasileiro o que ele quis, tem que pegar. Se você pegar só o jeitinho brasileiro, você vai ficar irritado com o jeitinho brasileiro. Se você pegar o Boto dizendo que é coisa de terceiro mundo, você vai ficar irritado com o Boto, que falou que é coisa de terceiro mundo. Os dois. Certo? Agora, se você pegar o contexto da frase... Os dois pisaram na bola. Se você pegar o contexto da frase, ele só exemplificou os acontecimentos. Porque nós todos os dias dizemos aqui que o VAR no Brasil é uma vergonha. Que o VAR no Brasil apita do jeito que quer. O VAR apita o jogo do jeito que quer, não é o árbitro quem apita o jogo. Os 3 pênaltis, nenhum foi. Os 2 marcados e o pedido pelo Palmeiras, nenhum foi. Ponto. Esclarecido, da minha parte, está esclarecido ou não? Nenhum foi. Ele deu o primeiro pênalti, não foi chamado para o segundo. O primeiro pênalti é assim, se você não tem imagem conclusiva, então não chama. Né? Eu vou repetir aqui, o VAR do Brasil é um Atari. Você não tem um jogo de terceira dimensão. Se não chamasse, era cal igual, porque daí prevaleceria a marcação. Não tem imagem conclusiva, adota-se a postura do árbitro em campo. Então, e foi pênalti. Ele deu pênalti. É o que manda a regra. Ele deu pênalti. É o que manda a regra. Não tem imagem conclusiva. Ramon Abate-Abel, esse gosta de uma confusão, ele deu pênalti. Todo jogo do Ramon Abate-Abel tem BO. E ele só apita jogo grande, vocês já repararam? Só. Ele não apita jogo, é só jogo grande. A maioria dos árbitros FIFA esse ano aqui estão... Mas o Ramon Abate-Abel é caprichado, Zé Elias. Ramon Abate, Zanovelli, o Klein. Pode colocar aí. O Klaus apitou o clássico muito mal, Santos e Corinthians. O Klaus está na fase da experiência, né? Experiente, não precisa correr. O Klaus não quer confusão. Então, quer se incomodar. Não quer se incomodar. O Klaus não foi bem no Corinthians e Santos, mas no geral, na média, ele está muito acima. Para mim, o Klaus é o melhor árbitro. Na minha opinião, ele é o melhor de todos. Sim. Mas quando ele se incomoda para apitar, quando ele quer apitar. Porque assim, tem dia que ele não quer. Tem dia que não tá afim, não tá querendo. Aí atrapalha o jogo. Ele foi salvo no jogo do Corinthians e Santos, ele foi salvo pelo VAR. Ele foi salvo pelo VAR. E ainda prejudicou o Santos quando deu cartão vermelho pro lateral esquerdo do Santos. Oba. Perfeito? Bom, já esclareci. Agora, quanto a você quer falar Vamos ouvir o Boto? Da declaração?
E depois eu posso falar o que eu sei a respeito disso aí que eu conversei com a rapaziada lá do Palmeiras, eu posso falar para você. O Boto reclamou que... Bom, vamos ouvir o Boto falar, não vou dizer aqui para depois o Boto falar tudo de novo. Fala, Boto! Já começa a ser hábito, e não devia ser hábito vir aqui falar sobre arbitragem, mas é triste ver um jogo, que é um jogo até bem disputado, contra uma equipa muito boa como é o Palmeiras, e ver o treinador deles a falar de arbitragem, ver ali dentro um dirigente deles a invadir a cabine do árbitro, como se eles tivessem razão de queixa do que se passou ali dentro. O que se passa ali dentro é um penalti que é fora da... Penalti não, uma falta que é fora da área, que o árbitro transforma em penalti, um penalti que ele não marca e que tem que ser o VAR a chamá-lo, um pisão no Luís Araújo que dava o segundo cartão amarelo ao jogador do Palmeiras, e o que a gente vê é o Palmeiras a queixar-se do árbitro, uma coletiva inteira a falar do árbitro e da arbitragem, e um dirigente deles a invadir o vestiário do árbitro. E isto não pode ser assim. Acho que quem quer um espetáculo bom e saudável não pode entrar por este caminho. A CBF tem que pensar na arbitragem, tem que pensar bem e não se deixar pressionar por coisas destas que são do tempo não é do tempo, é do terceiro mundo. Aquilo que se vê ali dentro é do terceiro mundo. Tá? Obrigado, pessoal. Mas você viu essa invasão? Como que foi? Vimos. Vamos ser sinceros, 2 penaltis a favor do Flamengo em 45 minutos é impossível. Vai ser sempre contra. É assim que funciona aqui. É assim que nós temos que viver. Por isso é que muitas vezes nós nos revoltamos tanto, porque nós só queremos que as regras sejam cumpridas. Não pode falar. Zinho, um fala em terceiro mundo, o outro em jeitinho brasileiro, relacionado a algo negativo. Escolhe um dos dois para falar ou fala dos dois? E nós somos os culpados, porque trazemos eles elogiando como são os melhores profissionais do mundo. Né? Agora nós temos que escutar, ouvir isso daí. Discordo das colocações de ambos. Boto num pacote só e digo que eles, para mim, exageraram. Né? Assim, e eu tô com o Pascoal. Nenhum pênalti para mim eu marcaria. Eu estava lá em loco. E o lance do pênalti para o Palmeiras, no cruzamento, eu estava literalmente atrás do gol ali, do lance. E olha que eu estava no camarote só com os palmeirenses. E todos eles que estavam no meu lado assim, foi fora da área. E eu estava mais preocupado de saber se pegou no braço ou não pegou, se o braço estava aberto ou não. E a maioria ele já falava isso. Assim, o do Arrascaeta da mesma forma, há ali um contato, mas não é suficiente para derrubar o Arrascaeta. Quando ele percebe o contato, vê que não vai chegar na bola, se joga. Eu não marcaria nenhum pênalti. E as declarações vai muito em cima dos erros da arbitragem e do VAR misturado. Proporciona para a gente ouvir, né, terceiro mundo, jeitinho brasileiro, dos caras que vieram de fora e parece que inventaram futebol. Que aonde eles vivem, nunca houve erro, não tem problema, não acontece nada. Desculpem, mas eu sou um dos caras que falo aqui no programa. Não sou contra a vir profissionais de fora, que venham para agregar e para fazerem colocações que nos ajudem, que melhorem o futebol. Agora, para vir falar de terceiro mundo e de jeitinho brasileiro, me desculpe. Nenhum dos dois estão num patamar para mim para vir querer ditar regra aqui. Bom, é por aí. José Boto, você ouviu, Oswaldo Pascoal, falou que gente do Palmeiras entrou no vestiário dos árbitros para pressionar, para reclamar, pressionar. Anderson Barros negou e chamou o dirigente rubro-negro de mentiroso. O que mais que você sabe? Bom, não tem absolutamente nada na súmula, né? Nada a relatar depois do final da partida. Está escrito na súmula do árbitro. Perfeito? Não fui eu que escrevi, foi o árbitro. Conversando, eu tenho a felicidade de ainda ter muitos amigos lá no Palmeiras, né? Eu trabalhei muito tempo como repórter, cobrindo o Palmeiras como repórter de rádio e tenho alguns amigos lá ainda. O Zinho conhece muitos deles, o Zé, vocês conhecem muitos dos amigos que eu tenho lá. O que me foi retratado é que ninguém invadiu o vestiário do árbitro.
que eu tenho de pessoas que eu tenho a maior confiança no Palmeiras é que ninguém invadiu o vestiário de árbitro. Ninguém deu soco na porta do árbitro. Ninguém chutou a porta do árbitro, do vestiário do árbitro. Essa é a informação que eu recebi de pessoas do Palmeiras. Se as pessoas do Flamengo viram isso, por favor, né, abram um processo no tribunal da CBF, né, no STJD, e digam o acontecimento. Vocês têm o direito de pedir a abertura desse processo. Se vocês têm testemunhas, têm imagens a respeito disso, abram esse processo. Porque falar... O árbitro falou isso, Pascoal? O árbitro não relatou nada. Depois do jogo não houve qualquer problema. Está escrito na súmula. E nem no intervalo, nada? Nada, não teve. O Zinho sabe com quem eu conversei com 3 pessoas diferentes do Palmeiras. E as 3 pessoas me relataram as mesmas coisas. Não foi ninguém reclamou, ninguém discutiu, ninguém bateu boca, ninguém bateu na porta, ninguém chutou a porta. As pessoas me disseram isso. E são pessoas que eu tenho confiança. Acho que o Zinho também tem. O Zé também confia nessas pessoas, que ele sabe quem é, você também sabe quem é. Então, para mim, não tem nenhum problema falar isso aqui. Nenhum problema. Para mim, o Flamengo jogou melhor, ganhou o jogo, é o incomparável. Não tem comparação o Flamengo com os outros. Só para a gente matar a arbitragem, Zé Elias verificou outros 2 lances tão decisivos quanto os 2 penais, que não foram pênaltis, eu concordo com vocês. Os 3 não foi nem o pedido pelo Palmeiras. O do Vitor Roque é brincadeira, né? O outro também. O marcado pro Flamengo. O cara para apitar um pênalti desse, para chamar o apitador, nunca deu um chute na bola. Faz o seguinte, junta os caras num momento, e bate uma bolinha com os caras, para ver se os caras não vão ter tranco, não vai passar a mão aqui, não segurar, não vai abrir o braço aqui. Eles têm que jogar futebol. Eles não sabem jogar. Nem isso eles conseguem. Eu quero agradecer o Neto, que usa essa minha frase, e pode usar, Neto, para você é de graça. Um dos lances, olha, mais uma vez o Varela colocando, isso está evidente, o braço na bola, mas, ao que tudo indica, acabaram de me mandar um outro ângulo do lance feito gravado na arquibancada. Mas pelo que a gente viu, nos ângulos disponíveis, fora da área. No Atari não tem pênalti, porque se tivesse o VAR tem 4 câmeras laterais para cada metade de campo. Perfeito? O VAR que funciona na Europa. São 4 câmeras laterais para cada lado do campo. Sim. São 8 câmeras do VAR. Mais as câmeras que são usadas nas transmissões. Perfeito? Aqui no Brasil só usa as câmeras... Tem linha também para você traçar. As câmeras ali. São divididas assim. É a linha da pequena área, a linha da grande área, a linha da intermediária, é a linha do grande círculo. Do outro lado, a linha da pequena área, entendeu? São 8 câmeras. O Gustavo Gomes tinha que ter sido expulso no jogo? Tem 2 lances que deveriam ter sido olhados aí, né? Primeiro foi o pisão do Gomes em cima do Luiz Araújo, né? E o Gomes já tinha amarelo e ele não deu. Tinha que ser o segundo. Mas foi acidental, mas acertou. Tinha que ser o segundo amarelo, porque normalmente esses lances estão sendo punidos assim, né? E o segundo foi o carrinho do Murilo. O carrinho do Murilo em cima do lateral esquerdo, que entrou e fez o gol, né? Do Ayrton Lucas. É o carrinho para ser expulso. O que é um grande erro da arbitragem, né? Eu vejo muitos comentaristas dizendo e falando, não teve intensidade. A intensidade é o seguinte, você pode entrar do jeito que entrou o Murilo, só que não quebrou a perna, entendeu? Não quebrou a perna, não aconteceu, não quebrou a perna, não fez nada, então beleza. Agora, o jeito que o Murilo entrou era para ter sido expulso. Porque se pega realmente em cheio o jogador do Flamengo... O jogador do Flamengo Murilo tomou amarelo. Provavelmente estaria fora. Os 2 estão fora, o Murilo e o Gomes. Mas tinha que ter sido expulso, Pascoal. Vai por mim, carrinho, eu entendo. Tinha que ter sido expulso. Tô falando sério. Deixa esse negócio com ele. Tinha que ter sido expulso, porque a forma como ele entrou, uma coisa é você entrar com o carrinho por baixo e tentar pegar a bola. Outra coisa é quando o Murilo entra por cima e vai para acertar o jogador, porque já tinha tirado a bola. Então, assim, os árbitros FIFA estão... O do Gustavo é mais grave porque o jogo ainda estava empatado. Amarelo. Agora tem ele tinha acabado de tomar cartão amarelo. Só uma coisa assim, Pasco, só uma coisa que eu gostaria de falar sobre o João, né? É João, né? João Martins. Já é a segunda vez que ele faz isso. No mínimo, né? Já é a segunda vez que ele faz isso. Na outra, ele falou que o Brasil tinha esquema pro Flamengo. Lembra, não? Tem esquema, faz parte do sistema. Sistema. E ele não provou.
E ele não provou o jeitinho brasileiro que ele falou, é o lado pejorativo, não é um lado... Porque ele poderia falar, olha, nós já sabemos como funciona o futebol brasileiro, a compensação. Né? Foi um lado pejorativo. Mas esse jeitinho brasileiro foi que te tirou lá do PAOK, da Grécia, que abriu as portas para você trabalhar num dos maiores clubes do mundo, e um dos maiores clubes do Brasil, que é o Palmeiras, que te deu a possibilidade de viver numa cidade sensacional, fantástica, do qual as pessoas te tratam bem, te recebem bem. Esse é o jeitinho brasileiro que você deveria falar. Esse é o jeitinho brasileiro que você deveria valorizar. Não menosprezar as pessoas que te pagam, as pessoas que te tratam bem. Porque quando você fala jeitinho brasileiro no tom que você falou, né, você está ofendendo o brasileiro. Você está ofendendo o brasileiro. E o Boto, não vou nem falar do Boto, porque o Boto é pior ainda. Né? Terceiro mundo, jeitinho brasileiro. Mas vocês estão aqui, né? Vocês estão aqui. É tão ruim que vocês estão aqui. Por que vocês não estão lá na Europa? Em clube de ponta? Por que vocês não estão lá? Agora, eu estou esperando a mesma coragem que teve para reclamar. Não, porque é o jeitinho brasileiro, é a lei da compensação. Por que você não veio a público e falou que o pênalti contra o São Paulo não foi, que o Palmeiras foi beneficiado? Por que não veio a público e falou, olha, o pênalti contra o Sport foi beneficiado, Palmeiras foi beneficiado? Por que você não veio a público, João? Tinha que ter vindo a público, sabe por quê? Você tinha que ter sido honesto. Isso chama-se honestidade, que muitos brasileiros têm. Muitos brasileiros têm, do qual você ofendeu quando você falou isso. Né? Então você deveria ter vindo a público. Olha, o Palmeiras foi beneficiado contra o Sport. O Palmeiras foi beneficiado contra o São Paulo. E tantos outros. Tantos outros. Mas sabe o que é? Você, é o jeitinho brasileiro, né? Que você aprendeu tão bem, né? Tão bem. Só chora quando é contra você. Agora, Pascoal. Ninguém reclama do jogo que acabou. Mas eu queria ver, Pascoal, se um brasileiro fosse em Portugal e falasse isso. Não uma, mas várias vezes, como eles falaram. Queria ver se um brasileiro fosse em Portugal. O que eles iriam falar? Como eles iriam tratar o brasileiro? Porque se nós falarmos alguma coisa, a gente tem que tomar cuidado, porque nós somos acusados de xenófobo, né? É preconceito, é isso e aquilo e tal. Mas eles podem falar o que eles quiserem. Com todo respeito. Sim. Não pode. Tem que ter um limite. Tem que ter um limite. Uma coisa é o que acontece no campo e a gente tem que respeitar as pessoas dentro do futebol. Agora, a partir do momento que isso extrapola o futebol, que ele não entende que ele está vivendo no Brasil, que a forma do brasileiro ser, ele precisa respeitar isso. Precisa respeitar, as pessoas precisam respeitar isso, porque nós os acolhemos muito bem. Muito bem, apesar de ter alguns probleminhas no começo, né, alguns treinadores, algumas pessoas não gostarem e tal, mas nós os acolhemos muito bem e continuamos acolhendo tanto o Abel, todos que estão ali, porque eles são elogiados em quase todos os programas. Em quase todas as transmissões, eles são elogiados pelo trabalho que eles fazem. Agora, eu estou com o Zinho. Vem querer ditar regra aqui, vem aqui querer ensinar o futebol brasileiro. Antes de eles chegarem no futebol brasileiro, já era pentacampeão brasileiro. Ou não? Pentacampeão mundial. Antes de eles chegarem no futebol brasileiro, era campeão sul-americano. Quantas vezes nós somos campeão da Copa América? Da Copa América não, da Libertadores. Da América e da Libertadores. Sabe? Parece que o Palmeiras nasceu com eles. Parece que o Palmeiras não. Olha, o Palmeiras... Peraí. Eles conseguiram fazer resultados fantásticos, são bons treinadores. Eu gosto demais do Abel. Agora, tinha uma coisa que o Palmeiras tinha uma coisa que o Palmeiras fazia melhor antes da era Abel. Uma coisa, pelo menos. Bater pênalti. Oswaldo Pascoal. A torcida nem... É pênalti pro Palmeiras no estádio, a torcida nem comemora mais. É o quarto pênalti. Acho que são 4 nos últimos 9. É o quarto pênalti perdido nesses últimos pênalti marcados. Perdido, né? Pascoal. Inclusive o Estevão bateu um, perdeu, e bateu um, perdeu e depois bateu. E acabou fazendo gol contra o Ceará. O goleiro. Né, ali, o Estevão tem 2 perdidos. Entra como 2 perdidos, mas ele faz o gol depois. Deu sorte, né? Que o rebotinho veio no pé dele. Agora, quem bate é o Flaco Lopes, hein? Não tem mistério com ele. Bateu, guardou. Mas também só um, né? Bateu, guardou. E o Piquerez, eu vou fazer aqui... Para mim, o Piquerez é um grande lateral esquerdo. É um grande jogador. Quando ele ia chutar. Porque de 10 pênaltis batidos contra o goleiro do Flamengo, em 9 ele caiu no mesmo canto. No Rossi? O Rossi. Em 9 ele caiu no mesmo canto. Bom goleiro, hein?
Goleiro pouco falado e bem... Goleiro do tamanho... Bem competente. Goleiro do tamanho do Rossi, goleiro do tamanho do Hugo. Você não pode dar oportunidade para defender. Como é que você bate esse pênalti? No alto, com força. E é a característica do Piquerez. Não sei por que ele bateu esse pênalti aí, tão fraquinho, tão frouxinho. Mas o Rossi é pegador de pênalti. É pegador Já de era pênalti. Boca. É pegador de pênalti, mas dos 9 que ele pegou, de 10 pênaltis, 9 ele caiu nesse mesmo canto, no canto direito. 9 ele caiu nesse mesmo canto. Então, que acho que ele deve ter estudado. Claro, fica estudando. Né? Agora, o gestual do jogador canhoto virou pra cá. Quando ele virou pra cá, o cara falou: vou ali, ó. Não sou jacaré. Eu, se sou goleiro, pulo naquele canto também. A não ser que o cara me surpreenda, vire o pé ou bata em cima. Na segurança cruza, né, Zé? Pênalti de segurança, no meio do gol, alto e forte. Jogo como esse você não pode perder. Não pode. Nesse jogo você não pode. Esse pênalti ditou o jogo. Era outro jogo. Ou senão é aquela coisa assim, modo Zé Elias de bater, né? Vai decidido onde você vai bater ali, fecha o olho e dá aquela pancada que o goleiro não vai dar tempo de chegar. E 1-0 Palmeiras, Zezinho, iria destruir completamente a estratégia do Felipe. O Flamengo no primeiro tempo claramente esperou o Palmeiras. Não deu a velocidade do jogo. Tirou a velocidade do jogo e aos pouquinhos foi colocando as mangas de fora. E o Felipe arrebentou nas substituições. Tem muito do dedo do Felipe na vitória de ontem, não tem, Zinho? Ele foi muito feliz quando o Gerson sente e aí ele surpreende, porque poderia colocar o Danilo de volante, poderia colocar o Danilo de zagueiro e jogar o Ortiz para volante. Então, o Varela de volante foi uma sacada de quem está ali no dia a dia, que está enxergando e que entendeu que ele queria uma segurança com Danilo, Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, né? Depois o Alexandro sai, e joga o Varela para ali, que vai bem, né? Mobilidade, muita condição física para ir e voltar, e você vê que ficou com uma dupla de volante que ninguém nunca imaginou que poderia acontecer, né? O garoto, o Everton Araújo, que não fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo, errou muito espaço. É bom dizer que o Flamengo ofensivamente não funcionou no primeiro tempo. O Flamengo entregou a bola para o Palmeiras foi superior. O jogo que eu enxerguei, o jogo que eu estava lá e vi, era o Palmeiras se impondo, o Palmeiras tomando a iniciativa, o Palmeiras com mais posse de bola, não criava chances claras. Aí tudo bem, teve o pênalti, e aquela coisa, não fez, não foi competente. Eu acho que a entrevista do Everton goleiro é melhor, não fomos eficazes, não fizemos, quando a gente teve a chance nós não concluímos, não fizemos os gols. O jogo equilibrado, eu achei o jogo equilibrado, mas com um certo domínio do Palmeiras no primeiro tempo. Me chamou a atenção o Flamengo. O Flamengo fez um jogo, por isso que eu brinquei no meu destaque. O incomparável fez um jogo como o imbatível, né? Porque o Palmeiras é que fica mais sólido, marca muito e dá até a bola para o adversário. Vem para o jogo. Então foi um Flamengo mais esperando, e o Palmeiras, primeiro tempo, o jogo ficou num lado só. Meio campo pro ataque. O Flamengo teve uma possibilidade no final do jogo, uma bola ali, um bate-rebate, aí o Everton, o Cebolinha chuta e o Everton pega, mas foi muito pouco a produção do Flamengo ofensivamente. Agora, defensivamente, se portou bem ali, fechou, tirou os espaços, tentou bloquear e conseguiu o primeiro tempo todo. Teve esse lance do pênalti, que para mim não foi pênalti, né? Que o Piquerez perde, e aquela coisa, só perde quem está lá para bater. Agora, me chama a atenção que o melhor jogador do time, mesmo sendo um garoto, tem que bater o pênalti. O Veiga não está no jogo, que para mim é o melhor batedor do Palmeiras. O Flaco Lopes, que foi citado pelo Pascoal, não estava no jogo, né? Então você tinha quem ali para bater? Estevão, que é o craque do time, que é o diferente, que é o que está na seleção brasileira, que já está vendido para o Chelsea e que para mim não fez um bom jogo. Mais uma vez, no jogo grande, no jogo que você precisa chamar a responsabilidade, o Estevão não fez um bom jogo. Não produziu aquele jogo que a gente sabe que faz a diferença do drible. Poucos lances ele ganhou individualmente da defesa do Flamengo. E isso foi uma
uma situação que fez o Palmeiras não produzir tanto ali ou criar tantas chances de gol. Teve a posse, mas não criou tanto. Então, um jogo que, para mim, foi decidido muito pela decisão da arbitragem, porque foi muito igual o jogo. Se pegar a posse de bola, 50-50. Palmeiras até finaliza mais, mas não foi eficaz. O Flamengo foi quando teve a sua oportunidade. E o segundo gol já foi aquela coisa do contra-ataque, da velocidade, e mais uma vez com o dedo do Felipe. O Felipe foi bem. As mudanças, ele coloca o garoto o Wallace Ian, que é muito bom jogador, muito bom, que dá velocidade, saca o Arrascaeta, né? E o Ayrton Lucas, que entra para puxar o contra-ataque. Ele faz uma dobra na lateral, né? Então ele foi muito bem, o Felipe, sim. Que personalidade do Wallace Ian, hein? Nossa, o moleque entrou fazendo uma fumaça. Né? Pode fazer só uma crítica a respeito do segundo gol? Claro. Se a gente puder mostrar a imagem, por gentileza, fica o segundo gol do Flamengo, da bola trabalhada. Uma bola, uma jogada em que... Do Ayrton Lucas. Do Ayrton Lucas, que faz o gol, mas que o zagueiro do Palmeiras tem a chance de tirar a bola. Mas ele tira a bola muito pequeno, muito curtinho. E aí bota o Wallace Ian com a possibilidade de fazer o lance que ele fez. Na verdade, ali tinha que estar... O zagueiro ali, já que vai na bola, dá um bico, dá um carrinho para longe, deitar na bola. Né? Mas aí acabou desperdiçando a oportunidade. Esse aí é o lance do primeiro gol, o lance do penal. A gente já vai mostrar aí o segundo gol. Cavada bonita do Arrascaeta. Tinham dois jogadores na cobertura, né? O Piquerez e o Gian. Nesse gol aí, o Gian, ele viu que não ia pegar na bola porque o Gian já estava chegando na cobertura. E aí ele sentiu o braço e se atirou, né? Aí o apitador do jogo e o rapaz do VAR, eles nunca tiveram a oportunidade de se... correr atrás da bola, jogar uma partida de futebol. O Rio é super intervencionista. Não, o VAR mais intervencionista no Brasil. Olha lá, ó o lance, ó. Tá vendo? O Murilo aqui dá a bola pro Ian. Sim. Não é a jogar... Se ele já tá na bola, dá uma raquetada, joga a bola lá no holofote, lá no placar eletrônico, não, dá um peteleco na bola, deu chance pro cara entrar e fazer o gol. Uhum. Aí é que eu falo pra você, tem hora que num clássico jogo dessa importância, não é só toque, tem que dar um bico na bola também. Um bico na bola tem o seu valor. Com uma bola quebrada do goleiro tem o seu valor para tirar a pressão. E o Estevão no jogo grande? Eu não vou culpar o Estevão pela incapacidade dos outros, né? Porque parece que só ele tem capacidade, os outros são incapazes dentro de campo. Agora o Alexandre cuidou bem dele, né, Zé? Não só o Alexandre, o Felipe foi muito bem na armação do time, né? Colocou 2 linhas de 4, diminuiu as linhas de marcação, deixou praticamente o Bruno e o Arrascaeta ali na frente no primeiro tempo. No segundo tempo, quando entra o Michael, o Palmeiras joga mais, o Flamengo joga mais porque ele consegue segurar um pouco mais a bola do que o... Ele entendeu mais o jogo que o Cebolinha, né? O Cebolinha não entendeu o jogo. Não, e aí o Flamengo começa a ganhar o jogo. O Palmeiras, se o Zinho estava lá, pode me confirmar ou não, porque a gente na televisão a gente assiste quadro a quadro, né? Uhum. Mas a impressão que dava era assim, o Palmeiras quando jogava, ele adiantava o Mike, adiantava o Vitor e o Estevão ali na frente, fazia uma linha de 4 jogadores, né? 3-4-3, mais ou menos isso, porque o Mike às vezes fazia o ala e às vezes fechava. Só quando perdia a bola e o Flamengo tentava jogar, especialmente no segundo tempo, no primeiro não, mas no segundo tempo que o Flamengo foi quando o Flamengo começou a jogar. Apareceram as marcações individuais. O Mike teve uma hora que surgiu, foi correndo até o outro lado do campo. E aí o Flamengo, se você marcar individual com o Flamengo, com os jogadores... Isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte aqui do nosso canal. Sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Mais um corte que a gente reagiu aí da mídia esportiva especial aí da ESPN Brasil, do Grupo Disney, com Pascoal, Zinho e companhia, analisando tudo aí sobre o confronto, a grande vitória do Mengão aí, rapaz. Venceu fora de casa, um jogo muito importante, agora está com 21 pontos aí. Teve novidades aí, como a gente viu, teve sua primeira convocação, Gerson aí, os jogadores do Flamengo, 5 jogadores do Flamengo aí foram convocados, né, para a seleção brasileira. O Mengão voltará em campo novamente na quarta-feira, né, dia 28/5 aí, às 21 horas no estádio do Maracanã, contra o Deportivo Táchira aí pela última rodada da fase de grupos. Aí o Mengão precisa dessa vitória para se manter aí, se vencer principalmente por mais número de gols aí, com a vitória mínima de 1-0 do LDU, aí o Flamengo pode assumir na última rodada
a liderança do grupo aí, muito importante, que teoricamente aí, né, nas oitavas de finais pode pegar um adversário mais fraco, ser um pouco mais molezinha, entre aspas, né? A gente sabe que na Libertadores não existe essa palavra molezinha, né? Sempre jogo difícil e bastante complicado. Mas foi isso aí, nação. Esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fla Rick. Então você está conhecendo o nosso conteúdo, está chegando aqui no canal pela primeira vez, quer nos ajudar a sempre trazer conteúdos diários para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, com notícias de pré-jogo, pós-jogo, análise completa. Deixe seu like, se inscreva, ative o sino. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo, nação.